O programa Segura Brasil, que em edições anteriores era gravado em estúdios, agora leva sua equipe até seus convidados. Para marcar a reestreia do programa em novo formato, convidamos uma das mais importantes personalidades do mercado, o diretor da Regional São Paulo da Sul América, Luciano Lima. Há 35 anos na companhia, o executivo é atualmente responsável pela atuação comercial da Sul América na Grande São Paulo e Baixada Santista. Luciano é graduado em Economia e tem mestrado em Seguros pela PUC e MBA em Estratégia Empresarial pela FGV. O diretor recebeu o blog do corretor na sede da seguradora, em São Paulo, onde concedeu esta entrevista. E esses aplausos são para o meu entrevistado de hoje, Luciano Lima, diretor comercial São Paulo Capital do Corporativo. Luciano, muito obrigado pela sua receptividade de nos receber aqui na Sul América. Estamos orgulhosos de, na reestreia desse novo programa, ser você que está abrindo esses caminhos. Manu, nós que agradecemos muito a honra de estar aqui nessa reestreia. É uma satisfação muito grande para a Sul América estar conversando com você, com o blog do corretor. O blog do corretor representa nesse mercado de saúde um aspecto de informação coerente do que acontece no dia a dia. É muito importante, a gente às vezes pelo tamanho do mercado não consegue estar atualizado, né? Tá vivendo todos os momentos, todos os parceiros desse mercado. Ele vai lá no blog do corretor, dá uma olhada e a gente tem certeza de que ali você vai ter uma informação, não é uma informação boa ou informação ruim, mas a informação do que está acontecendo de fato no mercado, sem viés. Eu acho isso muito importante para que a gente possa cada vez mais dar credibilidade a esse mercado, né? A gente sabe que em todos os segmentos nós temos situações boas, situações ruins, mas eu acho que quando o blog passa a divulgar o que a gente tem no dia a dia, os acontecimentos, as mudanças, as novidades, isso é muito importante para quem quer conhecer esse mercado. Até sugiro para quem quiser entender um pouco de saúde, vá acompanhar o blog do corretor todo dia. Muito obrigado, Luciano. Obrigado mesmo. E uma boa entrevista, ela só é boa mesmo quando ela tem perguntas com liberdade, e você nos deu essa liberdade de fazer perguntas para a gente não cair na mesmice, né? Então, obviamente, respeitando, tendo bom senso, mas eu estou aqui para lhe fazer perguntas que o mercado quer saber. Mas eu queria saber, você falou no blog do corretor, e eu agradeço as suas palavras, vindo da Sul América, vindo de você que representa a Sul América, é uma honra, e são 10 anos de um trabalho de formiguinha, né, para construir. Não tivemos pressa, porque a gente sabe que as coisas que se constroem solidamente, elas são lentas, né? Como a Sul América, mais duradouras, né? Com 124 anos que tem a Sul América, longe de pensar em chegar a 124, mas a Sul América chegou lá, com as suas gerações. Uma das matérias, você falou no blog do corretor, e uma das matérias que deu muito sucesso foi a que tratava do Prêmio Consumidor Moderno pela excelência no atendimento ao cliente. O corretor recebeu muito bem essa matéria, quer dizer, ele curtiu, ele compartilhou, e eu fico vibrando, né, quando isso acontece, porque é sinal de que aquela matéria, quer dizer, uma matéria que não tem curtida e nem compartilhamento, ela não significa que não foi vista. Quando eu escrevo, eu não escrevo também para receber curtidas, eu escrevo para o leitor ler. Agora, se ele curte e compartilha, não só me ajuda, como a coisa se propaga, tem mais envolvimento, tem mais impacto. Então, esse prêmio que a Sul América ganhou foi realmente um recorde de audiência no blog. Queria que você falasse sobre esse prêmio. É ótimo saber que foi um recorde de audiência. Eu acho que o prêmio, ele corrobora com o nosso dia a dia. A gente sabe que do lado de lá tem um cliente que quer fazer um seguro-saúde, o mercado é muito amplo, tem várias oportunidades. E nesse oferecimento ao cliente existe o corretor de seguros. Então a gente tem dois movimentos aí. Primeiro, conseguir proporcionar ao cliente um atendimento de qualidade, que quando ele precisa, ele possa ter as suas necessidades atendidas, e, não menos importante, mostrar ao corretor que quando ele oferece para o seu cliente o seguro Sul América, o produto Sul América, ele está garantindo para o seu cliente um produto de qualidade, que
que ele pode ter a certeza que o que o corretor falou para ele vai acontecer, o atendimento vai ser prestado, todo o modelo que o corretor passou para o cliente acontece. E quando a gente ganha esse prêmio, eu acho que isso vem nos dar cada vez mais força para que a gente continue nesse caminho. O prêmio, mais do que um reconhecimento de mérito, é muito mais, ele bota uma pressão, olha, vocês têm que ser melhor ainda, vocês têm que continuar nessa toada. A gente sabe que chegar ao primeiro lugar é muito difícil, mas manter essa colocação talvez seja mais difícil ainda. Mas está no nosso DNA, no nosso jeito de fazer as coisas, a gente tem que fazer com qualidade. Uma empresa de 124 anos, que é líder do seu mercado, ela não é líder à toa, né? Ela tem um processo de excelência toda focado no consumidor final, que é que o corretor possa ter a tranquilidade e a certeza que ele está ofertando para o seu cliente o melhor produto, o produto que mais lhe convém. A propósito disso que você está falando, da SulAmérica, da relação dela com o cliente e com o corretor, e o que o corretor oferece, nós entrevistamos um corretor. Ele vende todas as marcas, obviamente, como todos os corretores, mas o carro-chefe dele é SulAmérica. Tanto é que quando eu pensei no corretor, eu pensei nele. É o Flávio Teófilo. Eu quero que você veja aí o vídeo para a gente dar uma olhadinha no que ele vai falar. Tá. Hoje são 150 empresas PME e mais ou menos umas 1.000 vidas hoje a gente administra. É um conjunto, boa comissão, um bom atendimento ao cliente, sem falar na implantação, que é a mais rápida do mercado, e isso ajuda muito na hora de você poder oferecer para o cliente segurança, modernidade, um conjunto de vantagens. Olha, o que me admira na SulAmérica é que é uma empresa já de 120 anos, mas ela sempre busca modernidade. Eu acho que é fundamental você oferecer para o cliente hoje a possibilidade dele ter ferramentas e principalmente coisas que ele possa ter à mão, por exemplo, um celular, onde ele pede um reembolso, onde ele faz até uma chamada e conversa com o médico. Isso tudo ajuda a vender e isso tudo também ajuda o cliente a se sentir mais próximo de quando ele precisa. O cliente hoje ele não compra apenas a rede de atendimento, ele compra o serviço e a qualidade durante esse atendimento. E isso é o que vai fazendo um cliente indicar para os outros clientes. Isso é importante. A ideia de tecnologia, de você mandar pequenos vídeos falando a respeito dos seus contatos, a exposição na mídia, ficou uma coisa muito mais quente, ficou uma coisa muito mais assim de você conseguir passar para o cliente uma alegria, não falar plano de saúde só mostrando uma pessoa deitada numa cama e que vai ter um cuidado médico. O PRA é fundamental para que você possa ter um foco maior, um relacionamento maior junto com a seguradora. Isso te permite você começar a pensar em vender outros produtos e assim diversificando a carteira. Sucesso, né? Muito legal, muito legal. Eu acho que ele refletiu assim o conceito da SulAmérica, né? A gente tem que tentar unificar um produto de qualidade, campanhas agressivas, uma remuneração condizente com o trabalho do corretor, com o investimento do corretor, e vai concluir com um cliente muito satisfeito, que a gente foi reconhecido pelo prêmio que você citou no começo da entrevista. Não por acaso, né? Agora, a SulAmérica tem quantos associados atualmente? Você tem esses números? Nós temos 7 milhões de segurados hoje. Desses 7 milhões de segurados entre pessoas físicas, empresariais, todos os ramos de seguros. Desses 7 milhões, 3 milhões e meio são segurados de saúde odonto, e a segunda carteira nossa é automóvel, com aproximadamente 1.600.000 segurados, e os demais são os outros produtos que a gente, vida, empresarial, residencial, condomínio, todos os produtos que a gente comercializa na nossa grade. Nós também gostaríamos de saber de você qual o percentual de crescimento em 2018.
A Sul América teve um ano espetacular em 2018. Na verdade, uma sequência de anos espetaculares, que a gente vem crescendo a cada ano um pouco mais do que o ano anterior. A gente fechou 2018 com 20,5 bilhões de receita, representando um crescimento de quase 13% em relação ao ano anterior. Quando você vê uma empresa do tamanho da Sul América num país com o crescimento que estava, com a crise que estava, crescer 13%, é um resultado muito significativo. O nosso lucro chegou a 900 milhões, a gente teve um crescimento de quase 17% em relação ao ano anterior. Então são números que consolidam essa trajetória da Sul América cada vez mais forte nesse perfil de proporcionar ao cliente o melhor atendimento possível e ao corretor a capacidade de oferecer o melhor produto para esse seu cliente. Luciano, você usou o verbo no passado, estava em crise, não está mais o Brasil? Não, a gente vê que, infelizmente, o ano de 2019 não está acontecendo como nós imaginamos, né? A reforma da Previdência está demorando um pouquinho mais, a gente esperava um país com mais investimentos, mas um ano e meio atrás a crise foi muito forte, né? O mercado de saúde perdeu alguns milhares de segurados. E para você ver, no período em que o mercado de saúde teve uma redução da sua capacidade de segurados, a Sul América continuou crescendo. A gente teve uma redução dos seguros empresariais em face das demissões que aconteceram nas empresas, mas por outro lado, a gente teve um aumento significativo dos segurados no segmento PME, seja através dos MEIs, dos SEIs, do próprio processo que o governo fez para incentivar a formalização da economia. Com aquele momento que foi com certeza pior do que esse, a gente já teve um desempenho muito bom. A gente imagina que agora esse ano, com a recuperação que a economia está apresentando, com todos os índices que vão melhorar, que a gente tem esperança que vá melhorar, com a recontratação de pessoas, com o crescimento normal da economia, a gente prevê um ano de 2019 melhor ainda do que 2018. Quer dizer, o mundo não está do jeito que a gente imaginava, mas a Sul América luta e colabora com que esse desenvolvimento da economia continue crescendo. Você vê, o mercado de seguros, nessa crise toda, continuou crescendo muito mais do que o PIB. Então significa que nós, do mercado de seguros, ajudamos o país um pouco a sair daquele buraco que aconteceu há um ano e meio atrás. Isso deve ser um motivo de orgulho para todos nós, seguradores, corretores, todos nós que vivemos esse mercado e estamos ajudando o país a passar por esse momento. Eu estou vendo que você tem os números tudo de cabeça, números, porcentagens. Você tem alguma técnica para decorar esses números ou você decora com facilidade? Não, é o meu dia a dia, né? Assim, você acaba... eu estou há 35 anos na Sul América, sempre fui da área comercial e sempre lidei com corretores. Você acaba, como você fala muito de números, você faz parte do seu dia a dia, você acaba de uma maneira intuitiva aprendendo, decorando e falando desses números no dia a dia, e eles acabam fazendo parte da nossa vida, né? Nós estivemos juntos na inauguração de uma filial lá na Lapa, que foi o nosso mais recente encontro. Eu nunca falo o último encontro, porque isso aí, não pode ser o último, né? Mas como é que está aquela... Antes era chamado SAC, não é? O SAC Sul América, agora não é mais. Não, ali a gente era uma filial na Lapa, a gente estava posicionado a 3 quarteirões da onde a gente foi inaugurar. E por que a gente mudou? A gente mudou porque essa filial nova, a gente tem um auditório com capacidade para mais pessoas do que tinha na filial anterior. Qual é o nosso objetivo? Assim, como é que a gente funciona hoje? A gente tem que... Isso tudo que a gente falou de bom da Sul América, das novidades, do atendimento, a gente tem que fazer com que o corretor entenda e conheça esse processo. Como é que a gente faz isso? Treinamento. Quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente tiver a capacidade de passar para os corretores o que a Sul América está fazendo, em benefício dos seus clientes, em benefício dos seus corretores, cada vez mais os corretores vão entender o modelo da Sul América, vão conhecer dos produtos e vão poder passar para os seus clientes e vender o nosso produto de forma mais assertiva. Então, essa filial nova, ela tem a diferença que o motivo que nós mudamos é que a gente tem uma capacidade de treinamento muito maior do que a gente tinha na filial antiga. E a filial é um lugar de acolhimento de corretor.
A gente está lá para o corretor ir fazer visita, tirar suas dúvidas, fazer treinamento, fazer capacitação, e foi por isso que nós mudamos. Maravilha. E por falar em treinamento, Luciano, a gente vai fazer um brevíssimo comercial e eu gostaria que o nosso telespectador prestasse atenção ao recado que o Alexandre da agência Link tem para dar, e a gente volta daqui a pouco. Corretor, a tecnologia é sua inimiga ou sua aliada? Muitos especialistas afirmam que o surgimento de novas tecnologias marcam o fim da profissão do corretor. Porém, acreditamos que com as tecnologias certas, o corretor pode renascer como um profissional moderno. Pois hoje, sem tecnologia, é impossível permanecer neste mercado. Se você, corretor, já entendeu isso, conheça as 7 ferramentas indispensáveis para a sua sobrevivência. Acesse www.abrir.in/ferramentas e descubra. Mexa-se agora para não desaparecer no futuro. Estamos de volta com o programa Segura Brasil, blog do corretor, recebendo aqui. Aliás, nós não estamos recebendo, ele que está nos recebendo aqui na sua casa, Sul América. Nossa casa. Nossa casa. Obrigado, Luciano. Eu gostaria de que você me dissesse se a Sul América tem algum desafio para 2019. Eu sei que desafio, obviamente, tem, não é? Cada dia é um novo desafio, mas eu digo do ponto de vista corporativo, de planejamento. Você tem alguma coisa para 2019 que possa destacar aqui? O nosso desafio para esse ano é a continuação do ritmo de crescimento que a Sul América vem apresentando nos últimos anos. Nós estamos algum tempo já, a economia passa por um processo de transformação, processo de inovação, processo de digital, que os consumidores estão mudando seus modelos de compra, né? Os mercados estão mudando, estão evoluindo. E a Sul América, atenta a esse momento, criou no começo desse ano a vice-presidência de inovação. Tamanha a responsabilidade que isso tem no dia a dia, tanto do corretor como do consumidor. E isso ajuda no desenvolvimento de nossos produtos, na maneira como a gente se relaciona com o corretor, na maneira como a gente se relaciona com os clientes, na maneira como a gente se relaciona com os prestadores. Tudo isso em benefício do consumidor final. A gente tem, nessa questão de inovação, uma garagem de inovação, um WeWorking, que é um espaço de desenvolvimento de novas ideias, que fica aqui a 200 metros. Tudo isso voltado exclusivamente para criar processos mais modernos, mais rápidos, mais eficazes, onde o consumidor e o corretor possam ver na Sul América uma oportunidade de negócios onde a acessibilidade e a facilidade são cada vez maiores. A gente vive num mundo onde o tempo é uma coisa escassa, né? As pessoas acabam tendo menos tempo do que coisas para fazer. Então, quanto mais a gente puder simplificar a vida do corretor e a vida do segurado, mais a Sul América vai estar inserida nesse mundo moderno, e talvez seja isso que nos dê as premiações que a gente ganha, os resultados que a gente apresenta, tanto de venda como de lucro, e esse respeito que o corretor tem pela Sul América, que o cliente tem pela Sul América, talvez seja a consequência desse trabalho todo que a gente faz. E a criação dessa vice-presidência de inovação é para criar um foco só sobre esse tema? A gente, Manu, tem um negócio interessante. Nós criamos a vice-presidência de inovação e uma vice-presidência de pessoas. A gente entende que a inovação sem pessoas não adianta. Quem conduz a inovação são pessoas. A gente tem que usar a inovação junto com pessoas, junto com uma equipe de colaboradores totalmente envolvida nesse novo processo. Então nós criamos uma vice-presidência de pessoas e de inovação para que ambas juntas possam fazer mudar a cultura de todos os nossos colaboradores, de toda a empresa, visando esse benefício final. Ou seja, temos que tratar com inovação os processos, temos que facilitar a vida dos segurados, facilitar a vida dos corretores, sem perder a qualidade do serviço. Como a gente faz isso? Com inovação. A gente tem grupos multifuncionais chamados de squads, onde a gente bota desafios para eles de novos produtos, novos modelos, novos processos,
Esses grupos têm prazos pequenos para desenvolver essas respostas. São grupos multifuncionais de funcionários de várias áreas para que a solução que saia dali seja uma solução já debatida pelos diversos setores da companhia e não esteja não aconteça nenhum entrave para que a gente possa colocar isso na rua. E daí veio o reembolso digital, o reconhecimento facial, o cuidado coordenado, a telemedicina, todas essas novidades que a gente botou na rua vieram dessas garagens de inovações, desses processos de squads que a gente fez. Assim, se eu poderia te falar assim, é uma companhia totalmente voltada para que a gente possa fazer com que o consumidor final e o corretor possam ver a SulAmérica cada vez mais como parceiros, tanto na questão de produtos como na qualidade dos seus processos. A telemedicina, houve uma certa resistência de alguns segmentos. Ela já está operando de fato? São duas coisas distintas. A telemedicina tem uma regulamentação que vai ser feita pelo Conselho Federal de Medicina aí, com relação ao atendimento do consumidor final. Mas a telemedicina hoje já é utilizada nos casos de médicos de nossos segurados que podem vir aqui na SulAmérica e fazer uma conferência com médicos de hospitais renomados, até do exterior, para aquele assunto específico. Então a telemedicina hoje na SulAmérica já funciona para que o médico responsável pelaquela empresa ou pelaquele segurado nosso que queira tirar uma dúvida sobre determinados procedimentos, determinado tipo de patologias que não são muito comuns, ele vem aqui e a gente tem uma sala específica preparada para fazer a telemedicina, com médicos do outro lado, especialistas num determinado assunto, onde ele pode discutir e chegar à melhor solução. Então isso hoje a gente já existe e já possibilita para os nossos segurados. E de que forma o corretor que oferece esses produtos, os produtos da SulAmérica, ele tem essa informação? Isso vai naquela questão que eu falei do treinamento. Né? A gente tem que cada vez mais capacitar os nossos corretores com as novidades. O mundo é tão rápido, as coisas acontecem de maneira tão ágeis, que a gente está desenvolvendo o que a gente chama de SulAtour, que a gente traz os corretores para conhecerem a SulAmérica, conhecerem a área de venda, os processos. Nós vamos fazer também um SulAtour para que tanto o corretor como o seu segurado venham conhecer como é que a gente trata o sinistro, como é que a gente trata os casos, as situações mais complexas, quais são as alternativas que a SulAmérica tem para minimizar essa questão toda, como é que a gente pode agilizar para a empresa ou para o segurado o seu atendimento, como é que a gente pode fazer uma relação entre médicos, uma gestão coordenada entre médicos para que o segurado possa ter o melhor atendimento possível no menor tempo. Tudo isso está desenvolvido aqui dentro e a gente está começando a divulgar isso para os corretores. A gente tem alguns casos, principalmente de empresas, que a gente traz as empresas aqui dentro, alguns corretores já vêm com empresas, traz o segurado para conhecer como é que a gente tem essa linha de atuação e as empresas saem encantadas daqui desse modelo. Como é que a gente consegue fornecer relatórios estatísticos de utilização, como é que a gente pode fornecer relatórios comparativos da utilização da empresa com a utilização da massa da SulAmérica, para dar uma percepção para o segurado se ele tem um procedimento mais agravado ou não, que situações ele pode fazer alterações dentro da empresa dele, do plano dele, para prestar um serviço melhor com um custo menor. Tudo isso a gente já faz aqui. Eu poderia dizer, Manu, que a gente está num processo de revolução nessa questão do sinistro. Basta ver que os nossos resultados eles são cada vez melhores, com um processo de qualidade cada vez maior. Significa, eu não estou regulando sinistro, não estou deixando de pagar, não estou gerando desconforto para o meu segurado corretor. Eu estou cada vez atendendo melhor, mas isso tudo através de tecnologia, de inovação, de processos mais ágeis, de processos mais assertivos, que me permite atender mais rápido, com um custo menor e uma qualidade maior para o segurado. Estamos falando do corretor. Existe algum tipo de produto que não seja comercializado pelo corretor na SulAmérica? A SulAmérica é grande porque existem 36 mil corretores que todo mês botam pelo menos um seguro lá. Essa é a nossa bandeira. Inclusive, o nosso presidente fala muito isso. Quando a gente estava discutindo o processo de inovação, a grande questão foi: a gente tem que criar processos mais ágeis para que o corretor possa fazer o oferecimento dos nossos produtos para o cliente final. Essa é a grande bandeira da SulAmérica. A SulAmérica só é grande, ela tem 124 anos, porque existe um corretor de seguros lá fora
que todo mês vende o nosso seguro. São 36 mil corretores que todo mês botam pelo menos um seguro na Sul América. Esse é o nosso DNA, não tem como a gente fazer diferente. E o que faria, Luciano, a Sul América, e aí eu falo da sua área, que você é o diretor comercial e se relaciona com as corretoras, né? O que faria a Sul América se afastar de uma corretora? Se afastar, que eu digo, no sentido comercial mesmo. Olha, eu vivo, a Sul América vive de corretor, né? A gente, só em casos de utilização de má fé, fraude, talvez isso só seja o motivo. Quando o corretor, a gente fala que o corretor chato é o corretor que não vende aqui, que o corretor que reclama é o corretor que vem. Esse cara quer vender Sul América, essa pessoa quer ser um parceiro nosso. Então, para a gente abrir mão de um corretor, não trabalhar com esse corretor, só tiver um processo de má fé, um processo de fraude, um processo, alguma coisa fora dos padrões de éticas e regras que o mercado exige. Isso tem em todo o setor. A gente sabe, todo segmento tem as pessoas boas, tem as pessoas ruins. Então a gente tenta fazer esse crivo até pelo próprio mercado, né? O próprio mercado, ele já demonstra quando a pessoa está agindo de maneira incorreta, está fazendo uma fé. A gente acaba inativando o código, pedindo para não trabalhar mais com ele e vai aos poucos arrumando esse atendimento só com os corretores que de fato querem fazer um negócio aqui. O seguro, por definição, é um contrato de boa fé, né? Então a gente tem que seguir isso como primeira linha. Estamos conversando com o Luciano Lima, diretor comercial da Sul América, e a gente vai fazer mais um brevíssimo comercial. Preste atenção ao recado aí do nosso patrocinador e a gente volta já já com o Luciano Lima. Corretor, a tecnologia é sua inimiga ou sua aliada? Muitos especialistas afirmam que o surgimento de novas tecnologias marcam o fim da profissão do corretor. Porém, acreditamos que com as tecnologias certas, o corretor pode renascer como um profissional moderno. Pois hoje, sem tecnologia, é impossível permanecer neste mercado. Se você, corretor, já entendeu isso, conheça as 7 ferramentas indispensáveis para a sua sobrevivência. Acesse www.abrir.in/ferramentas e descubra. Mexa-se agora para não desaparecer no futuro. Blog do Corretor, aqui no programa Segura Brasil, sendo recebido por Luciano Lima, diretor comercial da Sul América. Luciano, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria saber, você viaja a outros estados além de São Paulo ou você atua só em São Paulo por ser do corporativo? Não, eu sou responsável por São Paulo e Baixada Santista. Então, minha atuação basicamente é aqui na região metropolitana, ABC e a Baixada Santista, né? Vale do Ribeira, essa região toda. Uhum. Essa região toda aqui em São Paulo, nós atendemos, e Vale do Ribeira, a gente atende hoje 11 mil corretores aqui. E somos a maior diretoria da Sul América em produção, pelo tamanho que São Paulo representa no país. Eu gostaria de falar, a minha pergunta agora seria sobre um tema que está muito em evidência. Essa semana, a partir do dia 3, segunda-feira, entrou em vigor a Resolução Normativa 438 da ANS, que trata da portabilidade. Eu queria que você falasse que impacto teve isso, porque conversando com uma pessoa, não me lembro, um executivo aí da área, eu estava falando que, ele estava dizendo que isso era muito importante. Eu digo, bom, mas depende de que lado a gente está, não é? Porque se a ANS cria uma portabilidade que favorece o beneficiado, tudo bem, muito bom, mas também tem que ver o outro lado, como é que a empresa recebe isso, né? E eu queria que você falasse como foi isso para a Sul América. Na verdade, a RN, a gente vai seguir da maneira que ela foi colocada, a gente entende que ela é viável, assim, ela fala especificamente de portabilidade de seguros existentes, né? O entendimento que o mercado está tendo é que uma pessoa pode fazer a portabilidade do seguro que ele tenha hoje para um outro tipo de seguro,
e a gente está perfeitamente adaptado, não vê problema nenhum, vamos começar já iniciar da maneira que a RN determina, sem nenhum processo diferente. Quer dizer, nós estamos falando de portabilidade de seguros existentes, não estamos falando de venda nova, né? A portabilidade existe para seguros existentes. Então, na verdade, é quase que uma inclusão nos seguros hoje em vigor, seguindo as regras da RN, que tem que ter o formulário definido pela ANS, tudo. Não nós tem estamos mais preparados para janela. isso. É isso aí, não tem mais janela, estamos preparados para isso. E com relação ao comissionamento do corretor? Ele acontece exatamente da maneira que é hoje. Como você inclui um segurado na apólice hoje? No aniversário dela, a gente faz o saldo das vidas e paga o agenciamento referente a esse saldo. Isso acontece da mesma maneira que acontece hoje. Se você tem um PME e faz inclusão de vidas nesse PME, no aniversário dela a gente faz o pagamento dessas inclusões. Isso não muda nada. Quer dizer, então, se um corretor ele tem um cliente que ele quer fazer a portabilidade, ele entra em todo o processo e ele recebe, ele é remunerado. Não é uma venda nova. O cliente, nós estamos falando de segurados individuais. A RN especificamente fala sobre portabilidade de seguros existentes. Nós estamos falando de... A venda nova segue o modelo de hoje. Sim. Com todo o processo de aceitação, de análise. Nessa portabilidade, ele está vindo de um seguro que existe, o segurado individual, para um outro seguro, dentro todo o processo de elegibilidade que a gente já faz hoje. Bandeiras diferentes. Bandeiras diferentes. Isso não é venda nova, é entrada em seguros existentes de segurados que já estão em algum lugar. Tanto que tem os formulários da ANS lá que ele é obrigado, que ele tem que preencher para informar onde é que ele está, qual o tempo. Tem o tempo de 2 anos, tem toda a regra que a ANS determina que para a gente não muda nada. Quer dizer, estamos preparados para atender da maneira que ela determina. Mas, Luciano, não seria a mesma coisa de alguém que tem um seguro A e ele opta pela Sul-América e aí ele vai aproveitar a carência, traz aqueles documentos, não seria o mesmo processo? Uma coisa é a regra de carência da seguradora, outra coisa é a determinação da autoridade, né? Entendeu? Entendi. Sim, a minha regra de carência pode ser para você, não pode ser para ele. Certo. Agora, a determinação da agência não, vale para todo mundo. Perfeito. Eu queria que você falasse sobre o PME para 2 vidas e o Tarifa 2, que isso também gera uma polêmica no mercado. Aconteceram alguns movimentos sobre isso lá atrás. Assim, a gente não vai fazer PME para 2 vidas. Por enquanto, não está na cabeça da Sul-América fazer isso. Pode ser que amanhã a gente venha a fazer, mas não está na nossa cabeça fazer isso hoje. Nós vamos continuar do jeito que a gente está, com 3 vidas. E o Tarifa 2 a tarifa tem que ser pelo risco, pela área de risco do cliente. O que a gente fez, uma experiência, foi uma oportunidade de negócio que a gente teve especificamente com alguns corretores, onde a gente usava na carteira daquele corretor uma tarifa um pouco diferenciada para os segurados dele, que é uma coisa comum no mercado, tanto no automóvel, como no vida, como no residência, no condomínio, você dá uma renovação para quando a pessoa mantém o mesmo corretor e ele mantém o seguro na empresa. Mas a tarifa 2 é para os riscos da região 2, tarifa 1 para o risco da região 1, tarifa 3 para o risco da região 3, e é um processo que não vai mudar. Assim, não tem nada diferente hoje do que a gente está operando no dia a dia. E por falar em PME, Tarifa 2, eu me lembrei que nós temos uma entrevista com uma cliente Sul-América que fez questão de fazer o depoimento dela. Vamos ver. Legal. Eu quero que você preste atenção ao depoimento dela e a gente volta em seguida. Tá bom. A minha família tem o Plano Sul-América faz 3 anos. Nós optamos aqui por ter, eu e meu marido, né, aqui na empresa, né, optamos a ter o plano empresarial para a gente. O segmento da minha empresa é comércio de produtos náuticos. Nossa, foi muito bom. O corretor é excelente, eu nunca vi isso num plano de saúde, na venda de um plano de saúde. Ele realmente tem uma atenção especial,
Ele entra em contato todo mês, ou por telefone, ou por e-mail, perguntando se a gente precisa de alguma coisa, se está satisfeita com o plano, se o plano está atendendo, se a gente teve dificuldade naquele mês em alguma coisa ou não, né? Realmente, eu nunca tinha visto isso num corredor de plano de saúde. Foi realmente muito bom. Meu plano é o executivo. Esse plano me cobriu, me cobre atualmente em vários aspectos, tanto na parte cirúrgica como na parte hospitalar. É excelente, eu tenho médicos muito bons, tenho hospitais excelentes, é muito bom, não tenho o que falar. Como eu conheço o plano executivo da Sul América, eu indicaria o plano executivo da Sul América, porque ele cobre muitas coisas, muitos hospitais bons, muitos médicos, então essa seria a minha recomendação. Então, como você vê, a cliente está satisfeita com a Sul América, quer dizer, nós procuramos um corretor, que eu já sabia que ele vendia bem Sul América, eu digo, você vai ter que falar o que é que você está sentindo da Sul América. Ele falou aquilo. E agora a cliente é a mesma coisa, nós procuramos uma cliente Sul América e a entrevistamos e ela deu esse belo depoimento. Não é muito legal isso, a gente ouvir esses depoimentos tanto do corretor como da cliente, assim, eu acho que isso valoriza o nosso trabalho e nos dá mais força para que a gente faça cada vez melhor. A gente tem na ponta um cliente que está cada vez mais exigente, né? E a gente ouvir relatos como este, assim, nos enche de orgulho. Eu acho que deve encher de orgulho o corretor também, porque foi através dele, ele que indicou a Sul América, né? Ele prometeu uma coisa e entregou para a cliente. Então acho que tem que nos encher de orgulho também e isso nos obriga a ser cada vez melhores. A gente acha que quando acaba o ano a gente olha para trás e vê as inovações que a gente fez. Poxa, fizemos tanta coisa, aí no ano seguinte a gente faz muito mais. O mundo é assim, né? A gente não pode parar, tem um consumidor novo vindo por aí, tem um processo todo digital, um processo de inovação e a gente está cada vez mais envolvido nisso, cada vez mais junto com o corretor, tentando melhorar a vida do nosso cliente. E com relação às vendas online, ela já está operando? Já está em execução, e eu queria que você falasse também dos aplicativos. A questão da venda online, a gente já tem alguns produtos hoje, onde o corretor bota no seu site o nosso produto, tipo viagem, o odonto, onde o segurado entra no site do corretor e faz a compra online. Não precisa de envolvimento, não precisa de visita, tem lá as explicações todas. A gente tem um mercado de produtos de baixo ticket, que o custo da visita, o custo da procura de clientes talvez fique inviável financeiramente. Então, na hora que os corretores colocam esses produtos de venda online, tipo seguro viagem, tipo seguro odontológico, no próprio site, ou enviam para os seus clientes através de um e-mail, através de qualquer processo desse, ou que o cliente procure no site do corretor e encontre esses produtos e possa vender, isso faz com que a carteira do corretor expanda, que ele tenha cada vez mais clientes e possa utilizar desses processos online para satisfazer também uma necessidade do cliente, sem que ele necessite de fazer a visita, ter um investimento que possa resultar num gasto maior. A gente tem que lembrar que somente 11% da população tem seguro odontológico. Então nós temos um mundo de clientes aí para esse mercado. É um mercado que o corretor está começando a olhar agora. E a gente está com um crescimento também muito grande na carteira de odonto e é uma oportunidade para o corretor assim imensa. Eu, antes da entrevista, obviamente, eu fiz algumas pesquisas com corretores, tá? E uma das perguntas que eles me fizeram é com relação ao cross-selling. Por que é tão difícil, no caso da Sul América, um projeto piloto por parte da seguradora? A gente tem alguns benefícios no cross-sell. De que forma? Quando a gente vende o saúde e o odonto juntos, a gente tem uma remuneração maior.
para o produtor. Quando a gente vende o odonto, saúde e o vida junto, a remuneração é ainda maior. A gente tenta com isso motivar com que o corretor do outro lado, que já está com o cliente na sua frente, vendendo, negociando um seguro-saúde, ele possa aproveitar a oportunidade de fazer o oferecimento do odonto e fazer o oferecimento do vida, já que o cliente está ali na frente dele. Tem um processo muito de cultura isso. E a gente, com a questão do treinamento, com a questão da remuneração diferenciada, com a questão do desenvolvimento de estratégias específicas, a gente está tentando fazer com que o corretor possa usar a sua base para vender. O mercado fala muito disso, é muito mais caro um cliente novo do que você vender um produto para o seu cliente. E a gente tem um dado estatístico que comprova isso. Há 4 anos atrás, aqui a Sul América tinha 2,5 dos seus corretores que vendiam todos os produtos. Automóvel, saúde, incêndio, vida, residencial, 2,5. Hoje nós temos 17% de todos os nossos corretores que vendem todos os produtos. Então, isso é uma cultura, essa é a questão de cultura, de treinamento, da gente tentar passar para o corretor, seja através de benefícios na remuneração, seja através de produtos muito semelhantes, com contratação facilitada, essa questão do cross-sell. Concordo com você, podia ser melhor, mas a gente está tentando desenvolver isso e na questão dos treinamentos e da remuneração adicional, fazer com que o corretor também tenha esse input de usar a sua própria carteira para vender outros produtos. Agora nós estamos chegando ao final, infelizmente, passou tão rápido. É verdade. Poderíamos ficar mais 1 hora aqui falando, porque ficaremos fora do ar, né? Sem dúvida. Verdade. Mas, Luciano, eu queria que você, então, em poucas palavras, resumisse o PRA, não é, que é uma campanha da Sul América e enche os olhos do corretor. Eu queria que você fizesse uma síntese do PRA e depois eu faço uma pergunta sobre o Thiago Abravanel. Tá, não, o PRA, assim, é um programa que não é só questão de remuneração. O PRA tem alguns pilares: treinamento, capacitação, diversificação de carteira, premiações trimestrais, premiação anual, tudo isso envolvido com o corretor de seguros. A gente quer mostrar para o corretor, através do PRA, que cada produto que ele vender, além do produto principal dele, ele tem uma pontuação diferente. Cada treinamento que ele fizer na Sul América, ele tem uma pontuação diferente. Cada valor maior que ele trouxer para a companhia, ele tem uma outra pontuação. Tudo isso é para que ele possa olhar e falar assim, poxa, a Sul América no PRA está me motivando a treinar, a vender outros produtos, a fazer um upsell, aumentar as garantias dos meus segurados, tudo isso dentro de um único programa. Então, a gente entendeu e a gente acha, sem falsa modéstia, que hoje é o melhor programa do mercado, que muita gente pensa que o PRA é só viagem, né? Vou viajar e falar, não, tem toda uma linha de processo de treinamento. Nós treinamos mais de 40 mil pessoas ano passado. Então, tudo isso resultado do modelo que é o PRA. É muito importante que o corretor que ainda não conhece com detalhe o PRA, procure a sua filial, o seu comercial e peça para ele detalhar um pouco, para explicar melhor o que é o PRA. Porque o PRA não se resume a uma campanha de viagem de premiação. Ele é muito mais. É uma campanha de suporte, é uma campanha de treinamento, de motivação, de visitação, de cross-sell, de tudo. Eu ia pedir para você mandar um recado para o corretor, mas você já leu os meus pensamentos e já mandou o seu recado. E essa campanha do Thiago Abravanel, que ideia, hein? Espetacular. Isso aí a gente tem que dar os parabéns para a nossa área de marketing, o Zeca Vieira, que trouxe esse modelo junto com a Dentsu, que é a nossa agência. E assim, tem coisas espetaculares, né? Além de ser uma figura carismática, muito simpática, ele teve no nosso evento na Bahia, os corretores adoraram. A questão dele fazer o cartão, indicar o cartão do corretor, os filmes dele com os nossos produtos, assim, eu acho que a gente acertou, conseguiu passar para o consumidor final que seguro, que a gente está associado muito a seguro, tem um problema, usa o seguro, né? Mas não, com o médico em casa, com o pediatra em casa, com o reembolso digital, são facilidades que permitem ao segurado ter uma percepção positiva do seguro. A gente esquece, quando fala de seguro, que quando a pessoa tem um filho
que talvez seja o momento mais importante da vida daquela pessoa, e ela tem um plano de saúde, foi o corretor que vendeu para ela. Então a pessoa, no momento mais feliz da vida dela, o corretor de seguros foi responsável talvez que tudo acontecesse de maneira tranquila, de maneira ótima, e a gente não pensa nisso, né? A gente só pensa no seguro como abatir com o carro. Não, quando a pessoa compra uma casa, quando faz um seguro de previdência e lá na frente recebe o valor para poder comprar uma casa, para poder investir em estudos. Isso, a função social do corretor é uma coisa importantíssima. Eu acho que nem todos têm essa noção. Luciano Lima, chegamos ao final desse maravilhoso programa. Eu espero que você me dê muita sorte para que nós possamos ter outras edições. E eu gostaria também de encerrar com a pergunta da Jararaca. Não sei se você conhece esse quadro que é bem temido pelos meus entrevistados. Mas a pergunta é a seguinte. Luciano, o Brasil hoje está melhor do que antes de 2013? Olha, Manu, eu sou um otimista. Eu estou há 35 anos no mercado de seguros. Todos os meus relacionamentos são do mercado de seguros, meus melhores amigos, eu passei por 4 lugares no Brasil, morei em Brasília, morei em Minas, sou do Rio, moro aqui em São Paulo. Onde eu passei eu deixei amigos. E é impressionante como eu vi pessoas crescerem financeiramente nesses 35 anos que eu estou dentro do mercado de seguros. Então, com todos os altos e baixos que a economia nos traz aí, eu sou um otimista e digo que sim, nós estamos melhores e vamos melhorar ainda mais. A confiança é uma coisa que eu acho está dentro de mim, e pelo que a gente vê aí, pelo que a gente olha em volta nas pessoas crescendo, nas pessoas com mais posses, tudo isso no mercado de seguros. O mercado de seguros, para quem trabalha com afinco, com quem trabalha não tem medo do desafio, quem está olhando para esse modelo digital aqui como auxiliar para ele, para vender mais, eu acho que não tem crise. A gente tem um mercado aí de 75% de pessoas que não têm seguro de automóvel, 89% que não tem seguro odonto, 60% não tem seguro saúde. É um mercado absurdo, porque tantas empresas de fora estão vindo para cá investir no país e no mercado de saúde, no segmento de saúde. É porque é um mercado potencial e eu acho que as perspectivas são muito boas. Mais 124 anos pela frente. Pena que eu não vou estar aqui, né? Mas tenho certeza que sim. Parabéns, Luciano. Muito obrigado, hein? Obrigado mais a você. Mais uma vez, parabéns a você pelo excelente material de comunicação que você tem, muito importante para o nosso mercado. Eu gostaria de dizer que eu sou um dos seus leitores diários. Poxa, isso é como você disse, que é uma responsabilidade muito grande. Fechar o ano na Sul-América com os números positivos, para mim também é uma responsabilidade muito grande ter esse aval de uma figura como você. Muito obrigado. Nós vamos agora encerrar esse programa com o vídeo do Tiago Abravanel. Até a próxima. Opa, 90 pontos, vou ganhar um descontão no seguro do carro. Que aplicativo é esse? Sul-América Auto Você. Ele vê como eu dirijo e me dá vários benefícios. Legal, hein? É Sul-América. Tá com Sul-América, tá com tudo. Quer até R$400 de desconto no seguro? Baixe já o app Auto Você. Não precisa ser cliente Sul-América e você só ganha. Tá com Sul-América, tá com tudo. Tá com Sul-América, tá com tudo. Tá com Sul-América, tá com tudo. Não, eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu em resistência ao mundo que Deus deu. E eu não aceito, não.